Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 horas da noite. Quero começar esse programa respondendo duas perguntas que foram enviadas sobre o tema do programa anterior, crise. A primeira pergunta é da Thelma, lá da Zona Leste. Ela pergunta o seguinte: a minha fé está abalada por causa de uma série de crises que nós estamos vivendo. Será que Deus deseja que eu passe mesmo por tudo isso? A sua pergunta, Thelma, é a pergunta de muitas pessoas. É difícil entender por que Deus permite algumas coisas na nossa vida. Na grande maioria das vezes, nós não entendemos. Ficamos até chateados, mas eu tenho descoberto que o importante não é entender por que Deus permitiu, mas sim pedir a Deus ajuda para que a crise se transforme em uma oportunidade de crescimento espiritual, de superação, até de intimidade maior com Deus. Nós temos inclusive uma grande dificuldade em saber até que ponto uma crise tem a ver com uma prova que Deus permite e às vezes até uma tentação do inimigo. Porque há situações na nossa vida que são estratégias do inimigo para tentar destruir a nossa fé. Então, meu conselho a você é o seguinte: pegue toda essa situação difícil que você está vivendo e transforme isso como que num trampolim para você buscar mais a Deus, para você orar mais, para você confiar mais no Senhor. E em vez de querer entender por que Deus permitiu, faça o seguinte: peça a Deus ajuda para você vencer as crises que você tem passado. A segunda pergunta é da Sônia, que manda lá da pontinha da Zona Norte, já pertinho de Guarulhos, a seguinte pergunta: se crise tem a ver com crescimento, então me ajude a entender qual é a diferença entre maturidade, que se consegue através de uma crise, e crescimento. Bom, maturidade e crescimento são praticamente sinônimos. É difícil você distinguir o que é maturidade do que é crescimento, porque a maturidade ela é amiga do crescimento e o crescimento é amigo da maturidade. Mas eu tentei entender a sua pergunta e acho que você também está pensando na crise como sendo parte de um processo de crescimento e sendo também uma maneira de nós amadurecermos. Então, vou tentar dialogar com você da seguinte forma: através de uma crise, nós amadurecemos porque podemos nos tornar muito melhores do que somos. Podemos crescer espiritualmente, podemos produzir coisas novas, podemos inclusive ter experiências que nunca tivemos. Então a crise gera maturidade e a crise faz parte de um processo de crescimento. Você como pessoa vai crescer através de vários movimentos da vida. Você vai crescer com uma experiência boa, você vai crescer com uma experiência difícil. E a maturidade que você terá depois de uma crise, talvez seja uma das formas desse movimento de crescer que todos nós temos no momento em que nascemos até a nossa morte. Muito bem, tendo respondido essas duas perguntas, eu quero trazer o tema de hoje.
Hoje nós vamos conversar sobre potencial, o seu potencial. Eu ouvi recentemente alguém dizendo que nos momentos difíceis da vida as pessoas descobrem o seu verdadeiro potencial. E eu concordo com essa frase, porque acho que você tem um potencial que ainda não foi descoberto. Você já sabe fazer uma série de coisas, mas eu ouso dizer que você pode fazer muito mais, que você pode crescer muito mais, que você pode ter experiências novas que te mostrarão que o seu potencial ainda está escondido. Você tem toda condição de fazer mais e melhor. Sobre esse tema potencial é que eu gostaria de compartilhar hoje então com você que está aí nos assistindo. E primeiramente precisamos definir o que é potencial. Potencial tem a ver com potência e potência tem a ver com força. O potencial de uma pessoa na verdade, o quanto essa pessoa consegue produzir, o quanto ela consegue gerar de força, gerar de energia. Potencial pode ser visto em diversas áreas da vida. Uma máquina, por exemplo, ela tem determinada potência, um motor. Ele consegue produzir uma quantidade de energia através da combustão, por exemplo. Enfim, o potencial está ligado à força. E todos nós temos uma força. Ela diz respeito ao nosso físico, uma força física, nós conseguimos erguer e manter erguidos determinados quilos, nós conseguimos realizar determinadas coisas de acordo com a nossa força física. Mas nós não apenas temos força no físico, nós temos uma força emocional, mental e eu diria também espiritual. A pergunta que faço para encerrar esse bloco é a seguinte: você tem usado bem a sua força? Você já descobriu quais são esses elementos de potencial que você como pessoa tem? Pense sobre isso e nós voltamos daqui a pouquinho com o encontro pessoal.
Estamos de volta no nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Lembrando a você que você pode e deve interagir conosco. Mande a sua pergunta, faça o seu comentário, sugira um tema para tratarmos aqui no nosso programa. É só você clicar no Fale Conosco, vai enviar e nós com certeza vamos interagir com você, vai ser ótima a sua participação. Hoje estamos falando sobre potencial, o seu potencial. No bloco anterior comentei que nós podemos enxergar o potencial humano na força física, mas também no emocional, no espiritual, no campo das ideias. E eu quero iniciar esse bloco te perguntando: você tem dimensão, tem ideia do seu potencial? Você conseguiria dizer agora, pelo menos para si mesmo, o quanto você tem de força para realizar determinada tarefa, para encarar um grande desafio? Você tem noção de quais são os seus limites e de se é possível ultrapassá-los com o seu potencial pessoal? Algumas pessoas não têm essa dimensão. Elas não acreditam que conseguirão superar determinado limite da vida. Aliás, há pessoas que desistiram de lutar. Sabe por quê? Porque elas acham que não têm força para persistir. Você é uma delas? Então eu quero lembrar de alguns personagens bíblicos que mostraram que a superação ela é possível para cada um de nós, desde que entendamos o nosso próprio potencial. Você deve lembrar-se da história de Davi, um rapazinho ainda, um pastor de ovelhas, uma pessoa que nunca havia ido para um campo de batalha, mas ao visitar os seus irmãos que estavam na guerra e ao perceber que um gigante estava zombando dos seus irmãos e de todo o exército do povo de Deus, Davi sentiu-se corajoso bastante para enfrentar e desafiar aquele gigante. De onde veio essa disposição de Davi? Eu imagino que quando Davi olhou para aquele homem enorme, com suas armas de guerra, afrontando o povo de Israel, Davi percebeu que havia nele um potencial para, pelo menos, começar uma batalha. Davi se lembrou da sua própria história, do que ele já havia passado como um pastor de ovelhas. E Davi se lembrou muito mais do Deus em quem ele confiava. E então o que fez? Ele colocou para fora essa força que os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha não tinham. Força que o exército de Israel não tinha. O exército se escondia do gigante, mas Davi resolveu enfrentar o gigante. E ele fez isso porque creu no seu potencial, na sua força, na sua possibilidade de começar um processo, sabendo que Deus poderia ajudá-lo. A semelhança de Davi, nós por vezes temos grandes desafios à nossa frente. E sabemos que é algo grande para nós, não vamos conseguir resolver. Mas, se nós crermos que é possível pelo menos começar,
Se nós tivermos a força, pelo menos para dar o primeiro passo, pelo menos para encararmos o desafio sem fugir, sem nos esconder, então nós já estaremos prontos a iniciar um processo que com a graça e o poder de Deus poderá ser muito vitorioso. Um outro exemplo para completarmos essa ideia é o de Gideão. Gideão, que fazia parte de uma família bem pequena dentro das famílias do povo de Israel, ele estava um dia trabalhando no campo, muito desanimado, chateado. Os inimigos vinham, roubavam toda a colheita e de repente apareceu um anjo. E um anjo conversou com Gideão e disse: Gideão, você vai lutar em nome de Deus. E Gideão disse: eu não posso. Eu sou pobre, a minha família é a menor de Israel, eu não tenho condição de fazer nada. E então, essa história descrita lá no livro de Juízes vai dizer que o anjo virou-se para Gideão e disse: vá nessa tua força e tu enfrentarás o inimigo. Gideão foi. Ele não tinha experiência, mas ele acreditou que se Deus mandar o anjo, e se o anjo disse que ele tinha potencial, ele tinha condições, então ele resolveu encarar o desafio. Às vezes nós não vemos o nosso potencial, nós não enxergamos a nossa força, mas uma pessoa perto de nós enxerga. Às vezes Deus manda um amigo, um irmão, ou manda uma mensagem como essa para dizer a você que você tem condição de lutar. Você tem força para pelo menos começar algo. Então, se você está recebendo essa mensagem como uma palavra de Deus ao seu coração, siga em frente. Talvez você ainda não enxergue o potencial que você tem, mas que você tem potencial, isso você tem. Porque Deus nos criou assim, com uma força que nós até desconhecemos. Mas o fato de desconhecermos não quer dizer que nós deixamos de ter essa força, essa possibilidade de seguir em frente e de encarar desafios enormes na vida. No próximo bloco, vou dizer a você como descobrir o seu potencial. Te aguardo até daqui a pouquinho.
esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 horas da noite. O tema de hoje é potencial e nós já vimos que todos nós temos potencial, temos força para fazer muitas coisas. Potencial físico, potencial espiritual, mental, emocional, enfim, nós somos seres dotados de força. Às vezes não enxergamos essa força, como Gideão não enxergou. Às vezes estamos diante de um grande desafio, como Davi estava quando chegou ali no campo de batalha. Mas o importante a registrar no seu coração é que você tem potencial. Deus deu a você potencial. Deus deu força para que você consiga realizar uma série de coisas. Aliás, a história da criação começa descrevendo de maneira clara que nós, seres humanos, fomos dotados de muito potencial. Na narrativa da criação, nós vemos Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. E logo em seguida, Deus diz ao homem: vá, dê nome aos animais, cuide desse jardim, dê frutos, multiplique-se. É como se Deus dissesse: agora que você está criado, ser humano, então você vai agir, vai trabalhar, vai colocar para fora esse grande potencial que eu lhe dei. Você tem feito bom uso do seu potencial? Existem 3 inimigos enormes para qualquer pessoa colocar em prática e fazer bom uso do seu potencial. O primeiro inimigo é a preguiça. É interessante que há pessoas que são tão fortes, conseguem fazer tantas coisas, mas são dominadas pela preguiça. O livro de Provérbios coloca a preguiça num status de pecado. A preguiça é capaz de encobrir o seu potencial. Não deixe-se vencer pela preguiça. O segundo grande inimigo para o potencial de qualquer um é o desânimo. Às vezes, diante de uma luta, nós sabemos que temos condição de vencer, ou pelo menos de lutar, mas ficamos desanimados. Sabemos que vai dar trabalho, sabemos que teremos que fazer muitas coisas, talvez dormir menos, talvez acordar muito cedo, talvez sacrificar o nosso lazer e então, por causa do desânimo, nós acabamos desistindo de colocar o nosso potencial a serviço do outro, de Deus, da própria sociedade. O terceiro grande inimigo do nosso potencial, e talvez seja o maior inimigo, é o engano. Você tem um grande potencial, mas você não se sente uma pessoa com condições de fazer. Você engana a si mesmo ou você é enganado pelos outros. Talvez ainda na sua infância. Você ouviu frases de engano, mas que você guardou no seu coração. Coisas do tipo: você não vai dar para nada. Você não tem condições de fazer isso. Você nunca alcançará tal coisa. E você guardou isso, e quando está diante de um desafio, você se lembra: eu não vou conseguir, eu não tenho condições, eu não sou uma pessoa tão forte assim. Tudo isso são enganos. Mas o engano não é só quando éramos crianças, é o engano do dia a dia. É a pessoa que tenta depreciar você, é uma sociedade que diz que você não vai conseguir, porque afinal de contas você não tem
é uma somatória de dinheiro, é muito grande, enfim. Muitas vezes o nosso potencial é represado, é reprimido por causa do engano. Só que o pior engano é quando nós falamos para nós mesmos que nós não valemos, que nós não temos força, que o nosso potencial é pequeno demais. Talvez você hoje, diante de uma situação qualquer, você esteja enganando a si mesmo, dizendo: eu não vou conseguir, eu não dou para isso, eu não tenho condição. E aí, em vez de colocar para fora a sua força, você a esconde lá no seu íntimo. E grandes coisas que poderiam acontecer, elas se tornam em sonhos sepultados e que nunca se tornarão realidade. Cuidado com esses 3 inimigos. E para não ser dominado por nenhum deles, o meu desafio a você nesse final de programa é: creia no seu potencial. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor, você tem força. O Senhor Jesus, ao morrer na cruz, Ele ganhou você, Ele conquistou você, Ele buscou você. E Ele fez isso para que você se torne um verdadeiro vencedor. Afinal, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, ou seja, nós temos condição não só de lutar, mas de vencer. Nós temos potencial, nós temos força. Você não precisa desistir ou viver de uma forma tão acanhada diante dos grandes desafios. Se te falta coragem, peça a Deus. Se você está desanimado, tente mais uma vez. Se você foi enganado por pessoas que disseram que você não vai conseguir, feche os seus ouvidos a essas pessoas e abra-os à palavra de Deus, que diz que Deus está com você, que você vai sim chegar nos grandes objetivos que estão à sua frente. Não seja preguiçoso, trabalhe, lute e o seu potencial se transformará em grandes vitórias na sua vida. Eu encerro agradecendo a você e convidando a estar conosco na próxima semana e a mandar também sua pergunta, seu comentário, sua sugestão. Use o Fale Conosco e entre em contato. Nós queremos ter a sua participação. Que Deus abençoe você e toda a sua família e até semana que vem. Tchau, tchau.